A graça e a paz, amados. Estamos aqui para estudar a lição de número 3. Lucas, o médico amado. Né, querido? Com certeza é uma lição muito boa. Nós vamos aprender, nós estamos estudando aí essa lição, né? Jovens e adultos, heróis do Novo Testamento, né? Um legado de amor, fé e obediência. Os heróis do Novo Testamento. Nós já estudamos aqui, né, sobre alguns aqui. Nós já estudamos João Batista e Mateus. Hoje vamos estudar Lucas, o médico amado. Semana que vem nós vamos estudar João, o discípulo amado. Então são lições muito abençoadas. São 13 lições de Deus, né? E vai ser bênção para nós. Hoje vamos estudar Lucas, o médico amado. E antes da gente entrar na lição, gostaria de fazer aquele pedido de sempre, né? Para que você, se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Primeiro, eu já me sinto honrado de você estar aí com a gente, né? E mais a gente precisa aí da sua inscrição. E quanto mais inscrição a gente tiver, mais o YouTube vai botando a cara da gente aí, né? Porque se a gente não tiver muita inscrito, muita visualização, ele não deixa a gente lá para trás, né? Mas a gente está aqui para os canais que é para a obra de Deus e para a sua glória, não pode ficar como cauda não, né? Tem que ficar como cabeça, não cabeça orgulhosa, mas humilde para atingir o máximo possível de pessoas com a palavra. É essa a nossa finalidade, tá? E se caso você não se inscreveu, se inscreva aí. Mas como eu faço para me inscrever? É simples, não vai escrever nada com a caneta. Você vai simplesmente do lado direito aí do teu vídeo, você está vendo aí a palavra inscrever. Você dá um toquinho aí com o dedo e vai mudar de inscrever para inscrito. Pronto, você está inscrito. Talvez às vezes, devido ao e-mail, você tinha que fazer um login e tudo, mas isso é difícil. Tá bom? Dá um toquinho aí na palavra inscrever que tu está inscrito, tá bom? E se você já é inscrito, tá, você dá um like aí, se você gostar do vídeo, dá um like, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, com um grupo, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então Deus te abençoe e não se esqueça de dar o toquinho no sininho para que você receba novas notificações de novos vídeos que nós vamos colocando, que é mais ou menos aí uns 300 e pouco. Você aproveita aí, tem muitos temas bons além da escola dominical, tá bom? Toca em vídeo, em cima está escrito vídeo, tocou ali, aí vai abrir os vídeos todinho, tá bom? E se você não entrar pelo meu link, você quer entrar sem o link, você abre a tela do teu computador aí, ou do teu celular, na tela está escrito YouTube, toca no YouTube, ele vai abrir lá, aí você vai lá em pesquisar, botando o meu nome, Adilson da Silva Lobo, YouTube, aí vai abrir lá no meu canal, você toca na minha foto, pronto, vai ver tudo de novo tocando em vídeo, tá bom? Fica conosco aí até o final, Deus vai te abençoar. Bem, o Lucas, o médico amado, a passagem bíblica está em Lucas 1-4. Tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram as mesmas que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, esse evangelho surgiu, né, de alguém como Lucas, um grande historiador, pesquisador, homem de Deus, né? E ele foi usado para esclarecer o Teófilo. Teófilo, a palavra Teo é Deus, Teófilo que significa amigo de Deus, né? Então esse amigo de Deus aí já sabia as coisas de Deus, mas ele queria uma certeza. Então o médico aqui, Dr. Lucas, usado por Deus, fez uma pesquisa minuciosa, histórica, certa, né, com fidelidade, assim como o livro de Atos, né, para esclarecer melhor essa criatura, e foi uma bênção para a vida da gente, que o Evangelho de Lucas é bênção pura, né? Então, vamos ver aqui, é o comentário, uma palavra que é introdutória, dizer que Lucas não esteve pessoalmente com o mestre, né? Ele não foi aquele apóstolo que viveu com Jesus, não.
Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas se converteu de verdade. Segundo parece que conta a história, a tradição da igreja, pelos pais da igreja, parece que ele era de Antioquia, um gentil. E parece também que é o primeiro gentil, né, que escreveu, fez parte como escritor da Bíblia Sagrada, escrevendo 2 livros maravilhosos, o Evangelho de Mateus e o livro de Atos, que é bênção para nós. Então dizer que o médico amado é um dos heróis do Novo Testamento significa o quê? Reconhecer o seu trabalho como escritor inspirado, é diferente do escritor comum. Ele aqui é um escritor inspirado por Deus, porque a Bíblia é inspirada, né? Então, também, além de missionário dedicado e altruísta, né? Ele atuou na propagação do Evangelho Redentor ao lado de Paulo, Silas, Barnabé. Então, o médico amado, né? Ele foi chamado assim por Paulo. Bem, Lucas, o homem. Lucas era médico, certo? Paulo chamou ele, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, do médico amado. Ele era um intelectual altamente instruído, um médico excelente, né? Ao ponto de Paulo chamá-lo de médico amado. Ele aprendeu tudo o que pôde a respeito do Filho de Deus e dividiu suas descobertas com todos aqueles que não pertenciam ao mundo judaico. Quer dizer, ele escreveu para o gentio, né? Tudo que ele pesquisou, que ele se informou, né, com pessoas idôneas e na direção de Deus, inspirado por Deus, ele não guardou para ele, né? Ele passou para a gente. É isso que é importante, certo? Hoje nós conhecemos o nascimento de Jesus de uma forma mais completa porque Lucas correu atrás e deu para a gente. Então, ele só tem, segundo o autor, ele tem poucas referências dele na Bíblia, mas suficiente. Só em saber que ele escreveu Atos e escreveu o livro com seu próprio nome, Lucas, já é uma grande bênção, né? Mas o seu nome é citado em Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão 1,24, certo? Ok? Vamos lá, a origem, a biografia, né? Bem, há um prólogo no Evangelho, né, da década de 160, certo? No século 160, aqui, no 2º século, tá? Que faz no ano 160, 2º século, ok? Que faz as seguintes declarações. Isso aqui é importante. Ele era nativo de Antioquia, gentil e médico. Isso é o prólogo que tinha, né, no Evangelho que ele escreveu, ok? O 3º livro do Novo Testamento, na Caia, e morreu aos 84 anos e não casou. Segundo a tradição aqui, né, dessa narrativa, ele escreveu esse livro que leva o seu nome, o livro de Atos, e aos 84 anos de idade morreu sem nunca ter casado. Agora, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Jerônimo e alguns outros pais da igreja confirmaram esse testemunho. Então ele morreu com 84 anos, mas nunca quis saber de casar, dedicou toda a sua vida à obra de Deus, foi escolha dele, né? Conversão. Não se esquecendo que Lucas era um homem altamente intelectual, certo? Número 2 aqui, a conversão. Não existe qualquer registro do texto em que lance luz sobre a época, né, da conversão de Lucas ao cristianismo. Ninguém sabe quando ele se converteu. A Bíblia não se importou de colocar esse detalhe. Deus não se importou com isso, né? Então, demonstra que ele possuía uma fé firme no Senhor Jesus, que ele era um crente de verdade, a gente sabe. Agora, quanto à sua conversão, né, ninguém sabe. Hoje ninguém sabe. Então, a profissão e vocação. Versículo 1. Lucas era amado por Paulo. Certo? Paulo chama ele de médico amado. E amado também por muitos, pois se deleitava em fazer Cristo conhecido, né? Então, quando a gente lê os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos a ternura do amor e a genuína afeição devotados aos seus companheiros de ministério. Então, havia em Lucas um prazer muito grande, né, em ter comunhão, né?
Havia uma ternura, uma afeição, né, devotada não só a Deus, mas aos seus companheiros, né? Pelo carinho com que Paulo fala dele, era um homem que queria comunhão. É aquilo que a Bíblia diz, né? Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso, né? Então, Lucas aqui, ele demonstra o quê? Um amor a Deus, mas um amor aos irmãos também. E isso aí irradiava, né, na equipe que ele fazia parte, né? Porque ele era um médico amado, era um escritor inspirado, missionário dedicado, fez parte da equipe do apóstolo Paulo, né? Que era Barnabé, Timóteo e Silas, né? Então eram pessoas idôneas, capacitadas, jovens ainda, que acompanhavam Paulo na batalha. Depois até Marco, que voltou, né? Não aceitaram ele, mas depois ele voltou. Foi muito útil, né? Que ele escreveu também um livraço, inspirado por Deus, o segundo livro dos evangelhos, né? Primeiro é Mateus, segundo é Marcos, terceiro é Lucas e quarto é João, né? E vem o lado histórico da igreja, que é o livro de Atos. Depois vem as epístolas. Então, foram homens muito usados por Deus. Ele fez parte de uma equipe maravilhosa, mas viu também muito sofrimento, né? Não era fácil andar com Paulo, era luta em cima de luta, mas muita gente foi ganha para Jesus, né? Luta de um lado, vitória do outro. Vitória de um lado, luta do outro. Paralelamente, né? Parece que é um espinho na carne de Paulo, ok? Então, médico. O relato do Novo Testamento afirma que ele era médico, nós já falamos isso. Então é possível que essa condição tenha sido grande valia. O autor aqui acha que isso foi bênção para Paulo, porque Paulo era um homem que tinha o dom de cura, era muito usado em cura. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, né? Mas ele também tinha doença. Deus não, quem tem o dom de cura não é para curar quem quer, é para curar quem Deus quer. Deus dá o dom à pessoa para ele servir a igreja, mas tudo no tempo de Deus. Ele age em quem ele quer. E muitas vezes nós mesmos precisamos de cura, né? E Paulo, Deus não estava... ele era apedrejado, ele era surrado, levava varada, tinha que fugir. Às vezes ele tinha um corpo debilitado de tanta pancada que ele levou. E juntamente com o médico ali do lado dele, era uma bênção de Deus. Nem tudo Deus ia curar nele, mas botou um médico do lado dele. Né? Isso é para você ver. Deus colocou um médico do lado dele para ajudar ele. E quando Deus achava conveniente, curava também. Né? Isso aí é soberania de Deus. Ok? Então, seria indispensável ali, do lado de Paulo, a presença de um médico, da qual Paulo chamou de médico amado. Então, tal inferência nos permite concluir que os cuidados oferecidos pelo médico Lucas motivaram Paulo a chamar ele de médico amado, né? Historiador também, né? Nos versículos aqui introdutórios do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, evidencia o seu desempenho e seu método no sentido de produzir um tratado histórico confiável e um testemunho fidedigno de tudo que acontecera a Jesus e posteriormente a seus discípulos. Então, nesses versículos aqui introdutórios, a gente já vê que Lucas, né, no Atos dos Apóstolos, em Lucas e Atos dos Apóstolos, evidencia o quê? Seu empenho no método, no sentido de produzir algo histórico, mas de confiança. É isso que importa, porque tem muita história mentirosa por aí, gente. Certo? Muita história mentirosa. Coisas que nunca aconteceu, coisas adaptadas, coisa aumentada. Principalmente na internet, você vê algo, você tem que ir lá no site verdadeiro para ver se é aquilo mesmo. Porque tem até bênçãos aí que não existiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não passar para frente coisas que não é fidedignas. Certo? Coisas que não aconteceu, né? Então Lucas aqui, ele diz aqui, né, que ele procurou fazer tudo de uma forma que, conforme diz aqui, né, tudo de uma forma fiel,
Ó, tendo por muito empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Entendeu? O que ele fez? Segundo nos transmitir os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele não se consultou nas suas pesquisas, entendeu? Com qualquer um não, certo? Quando ele conta a história da conversão de Paulo, ele ouviu da própria boca de Paulo. Quando ele conta a história de Filipe, o evangelista, ele ouve da própria boca de Filipe. Por quê? Porque ele passou dias com Paulo na casa de Filipe. Filipe contou a história de Samaria para ele. Então, ele foi direto na fonte. Além de ser inspirado, além de ser orientado por Deus, ele foi direto na fonte. É isso que é importante. Então, ele é um historiador de primeira, entendeu? De primeira. E vamos para a segunda parte aqui. Lucas, o missionário. Bem, duas obras literárias compostas por Lucas, né? Em sua trajetória não deixa dúvida contra o seu entendimento sobre o caráter universal do Evangelho. Porque a mentalidade de um missionário não pode ser barrista, né? Mesmo que ele trabalhe num local só, mas a ideia dele tem que ser universal. O Evangelho é para toda a criatura. O Evangelho é para fazer discípulos de todas as nações. É isso que nós temos que procurar entender. E Evangelho é isso. Evangelho não é uma coisa para dentro, como era Israel. Evangelho é uma coisa para fora. Ele sai da igreja para onde Deus enviar. Deus não tirou Neemias, né, lá de fora da Pérsia e não trouxe para Jerusalém. Deus não tirou José de Jerusalém e não levou para o Egito. Deus não tirou Moisés do Egito e não levou ele para o deserto. Então Deus tira de um lado e leva para o outro. Deus faz essa troca. Deus tirou Daniel de Jerusalém e levou para a Babilônia. Entendeu? Tirou Esdras de lá e trouxe para Jerusalém. Então ele faz isso. Nós somos instrumentos de Deus. A terra é do Senhor e a sua plenitude, e todas as almas são dele. Tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de território nenhum, não somos donos de pessoa, não somos donos de ninguém. Nem dono da gente a gente é. Quem é dono da nossa vida é Deus. O diabo às vezes quer se apossar da vida das pessoas e se apossam por falta de Deus. Mas o único que tem direito de se apossar da nossa vida é Deus. Porque nós somos feitos por Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que tem nela, e as almas são dele. Acabou. Entendeu? Então, todo missionário, todo crente, ele tem que ter essa mentalidade universal. O Evangelho é para todos. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoa. Certo? Itinerário. Muito provavelmente o primeiro encontro de Lucas com Paulo ocorreu por volta lá do ano 51, em Troade, né? Onde seguiram junto da Macedônia até Filipos, observando o relato a respeito dele. Entendeu? Então, primeiro registro. Paulo se encontrou com ele em Troade, depois Samotrace e Filipe. Certo? Teve as lutas, né? Lá em Filipe foi preso, ele e Silas, mas Timóteo e Lucas não foram presos. Então o autor até pergunta que ninguém sabe por quê. Alguns acham que eles saíram sorrateiramente, né? Aqui ele diz, ó, Paulo e Silas foram presos em Filipos. O texto bíblico não explica por que Timóteo e Lucas escaparam. No entanto, alguns creem que possivelmente eles passaram despercebidos por não terem a aparência de judeu comum. Lucas era gentil mesmo, né? Timóteo, ele era filho de judia com pai grego, né? Então ele poderia não ter uma aparência de judeu. Isso é o que se imaginam, ninguém vai confirmar isso. Mas se imagina que eles olharam para os dois assim, não viram eles como cara de judeu, passaram despercebidos e ficaram de olho em Paulo e Silas. Foram presos. Esses dois, Timóteo e Lucas, eles
se deram por bem de não tomar a chicotada que Paulo e Silas tomaram. Mas em compensação também eles não viram o milagre do terremoto, eles não viram o carcereiro e toda a família sendo salvo e sendo batizado, eles não viram o carcereiro limpando as feridas de Paulo, eles não viram Paulo botando moral em cima deles, do pessoal que prendeu ele, quando descobriram que ele tinha carta branca, era romano, né? Ele era por nascimento, embora ele fosse judeu de origem. Então eles não viram também isso. Às vezes a gente é dispensado de uma luta, mas em compensação também a gente não vê os milagres. Tem pessoas que ele passou aquela luta, mas ele viu um milagre, né? Às vezes você corre de uma luta, ou foge de uma luta assim, se afasta, ou evita, mas também você não vê nada, não vê milagre acontecer. Paulo e Silas não tiveram que passar na prova, mas viram o milagre. Silas viu juntamente com Paulo. Agora, repetindo, Lucas e Timóteo não passaram pela prova, ficaram inteirinhos, mas não viram milagre nenhum. Tem essas coisas também, né? Então, segundo aqui o registro, Paulo e Lucas se encontraram, o que fica evidente a partir de Atos 23 e depois de Atos 16, né? E assim por diante. Vamos aqui para a parte aqui 3. Lucas, o escritor. Lucas não deve ser considerado um simples autor ou ajuntador de evidências históricas, né? Pois ele redigiu seus textos como um literato, como um artista da palavra escrita, né? Tem escrito que dá prazer de você ler, né? Mas tem coisa que, se logo de cara tu já vê que a coisa é muito complicada. Escrever é um dom. Não é só a pessoa ser culto, ser inteligente, não. Escrever de forma didática e de forma que a pessoa está lendo aquilo com muita vontade de ver logo a outra página, porque a curiosidade vai aumentando à medida que vai lendo o livro, isso aí é um dom, certo? E Lucas embora toda a Bíblia, né, é prazerosamente lida, né, com muito prazer, lógico, prazerosamente, a gente sabe que escrever é um dom, né? E Lucas escreve de uma maneira gostosa, né? Apresenta fatos novos, diferentes, né? Que nem nós falamos, ele tinha um espírito missionário, ele não fala só de assuntos relacionados ao judeu, mas ele insere os gentios nos encontros com Jesus. Então mostra essa queda dele para o gentio, porque ele também era gentio, né? Isso aí, ele surpreende seus leitores ao narrar com destreza, força, graça, personagem tão diferentes como Zacarias, Herodes, o eunuco de Candace. Lucas era um excelente comunicador, porque aquilo que escrevemos não é só para a pessoa ler, é para se comunicar com a pessoa. O escrito tem essa finalidade de comunicação. Bem, obras literárias. O Evangelho de Lucas é o único que possui uma sequência no Novo Testamento. Qual é a sequência? O Evangelho de Lucas não acaba ali no versículo 24, no capítulo 24. O Evangelho de Lucas acaba no capítulo 28 de Atos. É uma sequência. Começa no capítulo 1 de Lucas e vai até o capítulo 28 de Atos. Né? Ele tem uma sequência no Novo Testamento. É o único livro assim. Então os dois livros incluem passagem da ascensão de Jesus, um acontecimento que apenas o evangelista descreve em detalhe, bem tranquilo aqui. Número 1. 2. Evidências bíblicas e históricas. 3.1.1. O registro bíblico aqui provê informações, né, que, cruzada com a tradição eclesiástica, apontam a Lucas como o autor de ambos os livros. Isso aí foi concretizado isso pelos próprios pais da igreja, né? Então, se compararmos o prefácio do Evangelho de Lucas e o prefácio do livro de Atos, a gente vai perceber o quê? Vai perceber que foi uma mesma pessoa que escreveu. Não tem como fugir disso, né? Algumas pessoas aí, alguns, né, homens
que pesquisam essas situações, alguns negam que foi Lucas, mas isso é uma coisa sem sentido e sem fundamento. Certo? Então, ambos esses textos aqui foram dedicados a Teófilo, que significa amigo de Deus. Tanto em Lucas 1:3, você pode ver, e Atos 1:1. Certo? Número 2, 3, 1 e 2. Evangelho. Lucas é o mais longo, o mais completo, o mais abrangente de todos os sinóticos. Além disso, resiste uma grande variedade de milagres, né? Ensinamentos e parábolas, apesar que isso aí tem no sinótico todo, né? Fazendo com que seus escritos sejam retratos mais extensos do ministério de Jesus. O livro de Atos, bem, o Ide de Jesus não apenas une o livro de Atos ao Evangelho, mas também fornece base que conduzirão sua escrita. Quais são? O testemunho em Jerusalém e em toda a Judéia, né? Recebereis poder e sereis o quê? Minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Certo? Então, esse era o poder que eles iam receber com a finalidade de testemunharem sobre Jesus, da pessoa de Jesus nessas terras. Então, tinha que revirar o planeta, né? E hoje não tem mais todos os lugares. Se alguém disser que tem lugar que ninguém conhece mais Jesus, é porque não quer, porque através da internet, da televisão, das ondas sonoras aí, o Evangelho está chegando no mundo todo, né? Então, testemunho é esse: Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Conclusão: Lucas é tido como um dos grandes personagens, né, do Novo Testamento. Bem, além de fazer parte desse seleto grupo de autores, né, quase 40, né, se a Epístola aos Hebreus não foi escrita por Paulo, nós temos 40 escritores. Nós falamos que é quase 40 porque a gente não tem certeza de quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não, ninguém sabe, a verdade é essa. Agora, eu tenho uma opinião que foi Paulo, mas não tenho certeza. Essa é a opinião minha, não estou dizendo que é. Eu acho que é, mas não tem como provar. Não tem nem os pais da igreja, eles têm ideia de quem escreveu. Agora, muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas também, outros dizem que foi Barnabé. Eu sei que foi alguém muito conhecedor do Velho Testamento e conhecedor da pessoa de Jesus. É uma pessoa que tinha um profundo conhecimento do Antigo e Novo Testamento. Certo? Agora, o nome da criatura eu não sei, ninguém sabe, né? Então, é isso aí. Então, além de fazer parte desse seleto grupo de autores, né, chamados por Deus ao longo de 1.600 anos, porque a Bíblia ela tem, né, quase 40 escritores, ou tem 40, levou 1.600 anos para ser escrita e tem 66 livros, né? Temos 39 no Velho Testamento e assim vai, tá? E 27 no Novo. Bem, além de fazer parte desse seleto grupo, são 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Velho. Ok? Isso aí é bom a gente guardar, né? Bem, vamos lá. Então, além de fazer parte desse seleto grupo de autores chamados por Deus ao longo de 1.600 anos, o evangelista provavelmente era o único gentio que diferenciava dos demais. Esse fato demonstra, inclusive, a forte e inabalável realidade de que o Evangelho é universal e deve ser anunciado a todas as gentes. Ok? Então, com certeza, né, alguns de seus empenhos narrativos tornaram-se claros arautos da graça que o Altíssimo dispensa a toda criatura. Por exemplo, as muitas nacionalidades presentes no dia que o Espírito Santo desceu sobre o dia de Pentecostes. Quantas nações? Pentecostes, todas as nações de judeus vinham adorar a Deus no dia da festa.
Então Deus aproveitou aquele grande momento para derramar o seu Espírito e usar os apóstolos para ganhar só naquele dia quase 3.000 almas para Jesus. Inteligência de Deus, né? Ao dia que Deus escolheu para derramar o Espírito dele ali de poder, no dia do Pentecostes, que era conhecido como o dia da colheita, a semana da colheita, né? Onde as pessoas traziam o melhor para entregar a Deus. E ali a colheita não foi de alimento, mas foi de almas, né? E Pedro foi um grande instrumento de Deus ali, junto com os demais apóstolos. Então, todos esses acontecimentos têm que ver com o entendimento acerca da universalização do dom de Deus aos homens. O Evangelho é universal. A salvação em Cristo é para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa a finalidade do Evangelho. O Evangelho é universal. E encerrando, Lucas entendeu o plano de Deus para a humanidade e propôs a se explicar isso aos seus leitores, tarefa que cumpriu brilhantemente. Ide por todo mundo. É essa a vontade de Deus. Então, querido, que Deus te abençoe. E semana que vem nós vamos estar aqui com outra lição importante, João, o discípulo amado. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço aí. Não se esqueça da sua inscrição. Dá um toquinho aí do lado direito, onde está escrito a palavra inscrever. Tocou aí, tu está inscrito, tá bom? Se gostou, deixa o seu like, curta aí com seus amigos, compartilhe, dá um toquinho no sininho, tá bom? E ajuda a gente aí a continuar pregando a palavra de Deus. Um abração, Deus te abençoe.